Olá, boa noite. Nós hoje vamos dar continuidade àquela parte de teoria geral dos recursos, falando dos princípios, né? São vários princípios, são 11 princípios que eu separei, e aí a gente vai levar a aula de hoje falando desses princípios, e a temática teoria geral dos recursos ela não vai terminar hoje. Nós vamos ter que falar ainda dos efeitos e dos pressupostos recursais, né? E que vai ficar para uma outra aula. O primeiro princípio que nós temos é o princípio do duplo grau de jurisdição. Esse é um princípio que nós já estudamos no semestre passado, quando nós começamos a falar de processo. Oi, tudo bem? Vocês devem estar com saudade de mim porque eu não apareci nas últimas aulas. Então, boa aula e boa noite. Pronto. Vai lá, Helena, obrigada, filha. Ela é minha ajudante, ela liga a câmera e depois desliga. Só que dessa vez uma enroladinha eu vim atrasadinha. Tá bom. Então, voltando a falar, duplo grau de jurisdição. O duplo grau de jurisdição, né, é um princípio que nós já estudamos. Se nós olharmos, a gente não tem uma previsão explícita do duplo grau de jurisdição na Constituição e no Código de Processo Civil, é implícito, né? A norma que nós temos que tem valor constitucional, que fala do duplo grau, é o Pacto de São José da Costa Rica, né? A Carta Interamericana de Direitos Humanos, que traz o princípio do duplo grau ali estabelecido, ali consagrado. O que significa o duplo grau? A possibilidade de você submeter essa questão que foi levada a juízes a exames sucessivos, a um novo exame por um juiz diferente do juiz que julgou o caso. A base, né, o princípio da boa solução das controvérsias, né, e a ideia é evitar, né, esse sentimento de injustiça, né, e de falibilidade. Nós conseguimos extrair o duplo grau de todo o sistema. Então, na Constituição, o inciso 55 do artigo 5º, o artigo 102, inciso 3º, 105, inciso 3º, eles apontam para o duplo grau de jurisdição. E da mesma forma, o Código de Processo Civil. Quando a gente vai para o artigo 1009, que fala que da sentença caberá apelação, a gente tem ali o duplo grau delineado presente. Então, a regra é que o duplo grau ele faz parte de forma implícita do nosso ordenamento jurídico. Existe uma decisão no Supremo Tribunal Federal, né, em sede de recurso extraordinário, Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso especial, que fala um entendimento contrário a esse, né, no sentido de que o nosso ordenamento não traz implicitamente o duplo grau. Trata-se do agravo regimental no recurso especial 127.90.53, de 16 de março de 2012. Essa decisão é que sim, né, faz referência a um precedente anterior, né, no âmbito do STF, né, que é o recurso extraordinário 357.311, né, no sentido de que não há na Constituição essa garantia do duplo grau de jurisdição. Aí a decisão diz o seguinte, emenda: agravo regimental em recurso especial administrativo, pena de perdimento de bens, processo administrativos. Aí vai. Esta Corte de Justiça firmou o entendimento segundo o qual não há na Constituição de 88 garantia de duplo grau de jurisdição administrativo, né? E isso acaba tocando ao princípio do duplo grau judicial aqui. Eles entendem que não há, né? Mas de forma geral se admite que o sistema ele traz implícito isso quando tem a previsão recursal, a possibilidade de você manejar um outro recurso, ok?
Segundo princípio é o princípio da correspondência. Qual é a ideia? A ideia é que a cada tipo de ato do julgador a gente tem um recurso correspondente, né? Então, se a gente pegar, né, o artigo 203, que em seus parágrafos define o que é sentença, o que é decisão, nós vamos encontrar uma correspondência, de certa forma, no 1009 e no 1015 do CPC, dizendo que da sentença caberá apelação e que da decisão caberá agravo em alguns casos. Não são todas as decisões que comportam recurso de agravo, né? A gente mais adiante um pouco vai falar do recurso de agravo de instrumento e vai ver isso, ok? Mas a correspondência é o ato de pronunciamento praticado pelo julgador corresponde a um recurso determinado, ok? O terceiro princípio é o princípio da taxatividade. Significa o quê? Que os recursos eles são criados por lei. Isso vem lá do artigo 22 da Constituição, inciso 1º. Então, a lei é que pode criar o recurso. Então, não só a lei processual civil principal, que é o Código de Processo Civil, mas outras normas. Exemplo, né, a Lei 9.099, que regula os juizados especiais cíveis, traz lá no seu artigo 41 o recurso inominado no âmbito dos juizados. É uma forma de apelação, mas ela não recebe esse nome, nem tem o mesmo prazo das apelações tradicionais. Outro exemplo são os embargos infringentes, que é um recurso que cabe da sentença, em embargos manejados numa execução fiscal de causas que têm um valor bem pequenininho. Então, eu tenho leis federais, a Lei 9.099 e a Lei 6.830, trazendo previsão desses recursos, certinho? Quarto princípio é o princípio da singularidade, que também é denominado de unirrecorribilidade. O que significa? Que, em regra, contra uma decisão, eu só devo ter um único recurso. Isso, de certa forma, inviabiliza o protocolo de recursos simultâneos, né? Então, você não vai ter mais de um recurso para aquela decisão. A gente tem uma exceção a isso, que diz respeito ao recurso especial e ao recurso extraordinário. Como eles são recursos de fundamentação vinculada, tendo objetos diferentes, eles acabam tendo interposição simultânea, né, como possível. Mas fora isso, eu não tenho uma sentença onde caiba dois recursos ao mesmo tempo, né? O recurso dela será apelação. Quinto princípio, o princípio da fungibilidade. Fungibilidade é o que? Substituição. É quando você recorre com um determinado recurso, mas o recurso correto é outro. O Código de Processo Civil de 39, ele trazia no seu artigo 810 a possibilidade de aplicação desse princípio. E me parece que vale a pena a gente ler, né, a redação nesse artigo, que traz dois requisitos. Né? Você não poderia ter má-fé, recorreu com recurso errado, porque o prazo, por exemplo, era maior, sabendo que não cabia. Esse é o primeiro requisito. E o segundo requisito é o que? Erro grosseiro. Né? Você não poderia cometer um erro grosseiro ao julgar. O que o artigo 810 do CPC de 39 traz? Ou trazia? Artigo 810. Salvo a hipótese de má-fé ou erro grosseiro, a parte não será prejudicada pela interposição de um recurso por outro, devendo os autos serem enviados à Câmara ou à turma a que competir o julgamento. Então, a gente tinha no CPC de 39 previsão de que? De aplicação do princípio da fungibilidade. E no novo CPC? E no CPC de 73, que veio antes? Não se falava, mas no dia a dia, na prática, se admitia. E aí a gente vem. E no novo CPC? Se admite? Explicitamente eu vou dizer que não. A gente não tem um artigo que fale da fungibilidade. Só que implicitamente sim. Se a gente pegar o parágrafo 3º do 1024, que fala dos embargos de declaração, você embarga, mas deveria manejar um agravo. Ele permite que seja recebido não como embargos, mas como agravo.
e a troca do recurso especial pelo extraordinário, que vem nos artigos 1032 e 1033, né? Então, o novo CPC, ele admite a fungibilidade se não tiver presente o erro grosseiro, né? Se não tiver presente a má-fé em casos limitados. O legislador, ele procurou afastar, até por considerar erro grosseiro, a questão da apelação e do agravo. Então, não cabe nesse caso. Mas embargos de declaração para agravo e recurso especial e recurso extraordinário cabe sem nenhum problema, certinho? Havia no passado uma discussão com relação ao prazo. Alguns sustentavam que, se você quisesse a aplicação da fungibilidade, teria que optar pelo recurso com prazo menor, né? Eu pessoalmente sempre discordei disso, porque se é fungível em todos os aspectos. Se o prazo é menor ou maior, isso é o que? É um detalhe, né? Isso não deve ser nenhum obstáculo, né? Mas hoje, como a gente tem ali referência no novo CPC, nos artigos que eu mencionei, 1024, parágrafo 3º, 1032 e 1033, a matéria está mais assentada, certinho? E aí nós passamos para o 6º princípio, é o princípio da proibição da reformatio impeius. O que é isso? É a reforma para pior. Você não pode recorrer e ter a sua situação piorada. A gente vai ter aqui uma exceção. Que exceção é essa? Se a matéria for de ordem pública. Matéria de ordem pública permite a revisão do julgado em qualquer sentido, inclusive para pior. Esse é o primeiro detalhe. Permite até a revisão daquela questão, mesmo que não tenha sido objeto de recurso, porque é uma matéria de ordem pública. Agora, esse princípio, ele diz respeito ao recurso da parte. Eu recorri e o meu recurso teve como consequência uma piora da minha situação. Ele proíbe isso. Agora, se eu recorri e a outra parte também recorreu, e eu tive uma piora, mas pelo recurso da outra parte, não há violação do princípio da reformatio impeius. Ou, se eu recorri e houve o conhecimento de uma matéria de ordem pública que piorou a minha situação, também não há violação ao princípio da reformatio impeius, certinho? Então, esse princípio da reformatio impeius, ele procura vedar uma reforma da decisão recorrida para pior para a parte. Próximo princípio, né? 7º, o princípio da consumação. O que significa o princípio da consumação? Que uma vez interposto o recurso, acaba o prazo para praticar o ato de recorrer. A chamada preclusão, né, consumativa. Então, se você tem 15 dias para apelar e apela no 5º dia, o teu prazo acabou no 5º dia. Houve a consumação. Você não pode depois peticionar completando o recurso. Suas razões são aquelas que foram apresentadas no momento do protocolo, porque teu prazo acabou ali. O novo CPC, no artigo 1007, seus parágrafos, permite até que a parte que não recolheu as custas seja intimada a recolher, a parte que recolheu erradamente seja intimada a recolher, a parte que não juntou documentos necessários, como, por exemplo, uma procuração no agravo, ou uma decisão, quando é decídio jurisprudencial, ou a prova de que havia um feriado local, ela vai ser intimada a apresentar, né? Mas isso não significa violação do princípio da consumação. O que eu não posso apresento as minhas razões recursais dentro do prazo e depois eu complemento, né? Não pode, né? Realmente não pode. 8º princípio é o princípio da dialeticidade. Nas razões recursais, toda a matéria, todos os motivos, todos os fundamentos de fato e de direito que ensejaram a interposição daquele recurso devem estar ali expostos, apresentados. Tudo, né? E isso vai levar como consequência a oitiva da parte contrária, né? Para que se possa depois julgar, né? Essa é a ideia, né? Da dialeticidade, né? Você ter ali o raciocínio todo apresentado. É por isso que quando se recorre no cível, normalmente se fazem 2 petições. A primeira endereçada ao juízo,
que prolatou a decisão, e a segunda ao tribunal, né? Se a gente pensar numa apelação é dessa forma. No passado, você primeiro peticionava dizendo que ia recorrer e depois se abria prazo para você apresentar as suas razões. Hoje, né, esse hoje é um hoje que já é antigo, tem que se apresentar tudo ao mesmo tempo no cível, não se pode deixar para depois, certinho? Nono princípio, princípio da complementariedade, né? Significa o quê? Que o recurso deve conter todos os requisitos e todas as razões para que ele seja apreciado, né? Então você o apresenta de uma vez só. A gente tem uma exceção. Qual é a exceção? Eu tenho uma sentença que é prolatada, o autor apela e o réu embarga de declaração, né? Se esses embargos depois modificarem a sentença, é claro que tem que ser dado vista à parte autora que apelou para que ela possa completar, se for o caso, a sua apelação. Precisou ratificar ou modificar de acordo com a nova decisão dos embargos. Afinal, a parte não poderia prever que o adversário, a parte contrária, fosse utilizar a via dos embargos de declaração, que é um recurso que objetiva principalmente o esclarecimento de uma questão omissa, obscura ou contraditória, que vem lá no 1022 do CPC. Mas fora isso, você não pode depois ficar peticionando para complementar, para modificar. Certinho? 10º princípio, princípio da colegialidade. O princípio da colegialidade, ele estabelece o quê? A possibilidade de um julgamento monocrático, né, pelo relator do processo. A ideia é o quê? Eu tenho lá a sentença que é prolatada por um juízo singular. Como esse juízo ele é falível por ser humano, né? E nós somos inconformados, né? Isso é uma característica do homem, né? Da raça humana. O que acontece? A gente tem que ter essa possibilidade de revisão da decisão. Essa revisão ela vai para um órgão colegiado. A gente tem ali mais de um, normalmente 3, na grande maioria dos casos. Só que se aquela matéria foi uma matéria já debatida dentro daquela Câmara ou turma, e não houver divergência jurídica sobre aquilo, né, o colegiado dá poder a cada integrante, né, de monocraticamente sozinho decidir em nome de todos. Isso é a aplicação do princípio da colegialidade. A gente vai encontrar essa possibilidade no inciso 5º do artigo 932 do CPC. E quando a gente fala disso, vale a pena lembrar Montesquieu, quando ele escreveu O Espírito das Leis, e vale a pena a gente ler. E ele tem uma parte no livro 6º que ele fala do magistrado único, que é exatamente o oposto desse princípio da colegialidade. Ele diz assim, capítulo 7º, do magistrado único. Tal magistrado só pode existir no governo despótico. Vemos na história romana que ponto um juiz único pode abusar do poder. Como não teria desprezado as leis Ápio em seu tribunal, já que o violou até mesmo a que ele próprio fizera? Tito Livio mostrou-nos a iníqua distinção do decênviro. Subornar a ele um homem que reivindicava perante ele Virgínia como sua escrava. Os pais de Virgínia pediram-lhe que, em virtude da sua lei, ela lhe fosse devolvida até a sentença definitiva. Declarou ele que a sua lei fora feita apenas em favor do pai e que, estando ausente Virgínia, tal lei não podia ser aplicada. Então, esse trecho de Montesquieu nos mostra, né, como é complicado, né, na realidade, o poder na mão de um só, né? E aí a importância desse princípio da colegialidade, né? E aí esse julgamento monocrático, que num primeiro olhar pode parecer violação do princípio, não é, porque só julgam monocraticamente aquelas situações que já existe o entendimento pacificado, ou por decisões vinculantes do Supremo Tribunal Federal, ou por decisões de quem o tribunal deve observar a jurisprudência, no caso STF, STJ,
né? Ou do próprio grupo de jogadores com relação àquela matéria específica, que já afirmaram o entendimento no sentido do caminho que deve seguir, né? Essa é a ideia, certinho? E para a gente fechar, o último princípio é o princípio da publicidade, que na parte recursal vem lá no parágrafo 2º do 943 do CPC, né? O processo é público, os julgamentos são públicos em regra. Essa publicidade é uma publicidade restrita, porque nós temos os casos que devem respeitar o segredo de justiça, né? Mas a ideia é que haja essa publicidade, que seja possível, né, essa visualização, né? Esse princípio da publicidade foi um princípio que nós estudamos bastante no semestre passado. Então, assim, nós fechamos os princípios da teoria geral dos processos, teoria geral dos recursos, né? E eu desejo a todos um bom estudo e uma boa noite. Eu quero dar tchau. Então vem dar tchau, bonequinha, rápido, porque eu terminei. Tá bom. Boa noite, espero que vocês tenham tido uma boa aula e tchau! Vamos lá.